Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Zanola e é um privilégio encontrar você hoje aqui na nossa aula sobre o decreto 1171 de 1994, que trata aí do Código de Ética do Servidor Público Federal, tá? Código de Ética, né, do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Você sabia que só pelo nome aqui a gente já tem questão de prova? Só pela breve apresentação desse decreto já existem questões de provas. O que você tem que extrair aqui do nome? Observe o seguinte, olha só, nós estamos falando de um decreto, né, do servidor público civil, ou seja, aqui se excluem aí os militares, não se aplica então a servidores ali, né, o pessoal das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Eu vou mostrar para você uma questão daqui a pouquinho, como já caiu. Outra coisa que é importante, que nós estamos falando de um decreto do Poder Executivo Federal. Ou seja, esse decreto, ele não é aplicável aí para o Poder Judiciário e nem para o Poder Legislativo. Muito menos para estados, municípios e o Distrito Federal, tá? Isso aqui já é pergunta de prova. O nosso decreto, ele é curto, mas ele tem uma boa estrutura que é muito bem explorada em provas de concurso. Ele começa aí, né, de várias formas aí, com algumas apresentações. E aqui, como é que a gente pode tratar para você entender o que você vai estudar comigo aqui hoje? Olha só, como é que esse decreto é organizado? Então pega aí, ó, como a gente fala, segue o fio, né? Você vai ter aqui, basicamente, dois capítulos. Você vai ter no capítulo 1, né, algumas informações, e depois você vai ter no capítulo 2, tá, outras informações. O capítulo 2, ele fala somente sobre as comissões de ética, certo? O capítulo 1, ele é dividido em 3 seções. A primeira seção, ela fala das regras deontológicas. A segunda, ela fala dos principais deveres que o servidor tem. E a 3 fala das vedações. Dentro desse esboço aqui de organização do decreto, o que ali as bancas costumam fazer é o seguinte, olha só. Aqui nas regras deontológicas, a gente tem regras que elas formam o ideal de perfeição. Sabe quando nós somos adolescentes? Éramos, né? Eu já tenho, por exemplo, eu já entrei na fase do 4.0. Então, quando nós éramos adolescentes, lá a gente tinha um ideal. Olha, eu quero casar com uma pessoa assim, assado. Sabe, a princesa encantada, o príncipe encantado. É um ideal de perfeição. As regras deontológicas, elas demonstram o que a sociedade espera como um ideal de perfeição da administração pública. Só que a administração pública é um ser abstrato. Daí, pessoal, que nós precisamos que alguém dê rosto a essa administração. E sabe quem é que vai dar a carinha a tapa, ali vai mostrar ali a face da administração para a população? É o servidor público. É o senhor, é a senhora, é a senhorita, que muito em breve estará ali servindo a população. Então, as regras deontológicas, e aí presta atenção, elas tratam de regras positivadas de boas maneiras, certo? Por que você precisa saber disso? Porque pode ser que você encontre uma questão que ela peça para você classificar alguma coisa. Por exemplo, dentre os itens abaixo, assinale aquela que é uma regra deontológica. Aí você pode encontrar proibições, deveres e, olha, um ideal de perfeição, um ideal de boas maneiras. Aqui sim é as regras deontológicas, beleza? Depois a gente tem os principais deveres. Veja, não são todos, então nós temos um rol demonstrativo, ou também chamado de exemplificativo, de deveres que o servidor deve ter com um trato com a sociedade, com a coisa pública. Isso na sua função, como também fora dela. Você vai aprender que este código de ética e as regras de conduta, elas não são aplicáveis somente enquanto você está trabalhando. Mas quando você está em casa, né, hoje eu vou, sei lá, né, vamos usar um termo aqui interessante, olha só. Hoje eu vou ali, né, na boate me divertir.
vou beber todas, vou me divertir. Aí o que acontece? Tem que tomar cuidado. Será que essa boate que tu vai, ela é recheada de moralidade, por exemplo? Você vai beber todos, vai ficar bêbado. Você bebe com frequência fora do trabalho? Essas coisas você tem que ficar ligado, porque o código de ética, as regras, elas são aplicadas tanto enquanto você está ali trabalhando, pondo a mão na massa na sua atividade, mas quando você está em atividade particular, também você tem que seguir as regras que nós temos aqui no código de ética. E por fim nós temos as vedações. O próprio nome já indica uma proibição de conduta, ou seja, você não pode praticar, beleza? O capítulo 2, ele aí trata então somente das comissões de ética, beleza? E para que fique mais didático e você compreenda melhor a aplicação deste normativo, eu não sigo a ordem dos incisos. Eu sigo uma ordem que ela é mais didática, ela é mais palatável, tem um temperinho melhor para que você consiga compreender as disposições. Você sabe por quê? Porque tem conceitos lá do final que eu preciso que você saiba desde o primeiro ponto das regras deontológicas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar falando das comissões de ética, né? Vamos falar da natureza desse decreto, vamos falar aqui de alguns pontos de organização, de aplicação, abrangência e comissões de ética. Aí depois nós estudaremos cada uma das sessões individualmente. Combinado? Vem comigo para a tela, para a gente começar a falar da natureza deste código. Será que eu, enquanto servidor, eu sou obrigado a seguir esse código de ética, esta conduta? Eu, enquanto servidor, sim. Inclusive, quando você tomar posse, você vai declarar que concorda e conhece os termos desse código. Então, você vai estar ciente, então você não pode negar, né? Olha, eu não sabia que isso era proibido, eu não sabia que eu deveria agir assim. Não só sabia, como você deu aceite expresso que seguiria estas regras, tá bom? Então, a gente tem aqui a natureza desse código, claro que ele tem uma natureza normativa. Ela tem normativa porque o que ele estabelece? Regras de conduta. Se eu tenho regras de conduta, eu tenho aqui ele de forma normativa, portanto, no qual eu, servidor, eu sou obrigado, certo? Eu sou obrigado a seguir, tá bom? Não esqueça disso, por favor. E como a gente fala, por favor e obrigado, certo? Outro ponto. Aí você tem que ficar bastante atento ao que eu vou te falar agora. Isso aqui não se confunde com a Lei 8.112. Quem já sabe o que é a Lei 8.112? A Lei 8.112 é o regime jurídico único dos servidores. É o estatuto. Para localizá-los, né? Para localizá-los, você trabalha na iniciativa privada, por exemplo. Você tem ali um regime jurídico que rege a sua relação com o seu patrão, que é a CLT, certo? A carteira de trabalho, né? O direito do trabalho ali. Quando você se torna servidor público, no nosso caso aqui, estatutário, você não segue mais a CLT. Você vai seguir as regras que estão estipuladas na Lei 8.112. E lá ela tem, então, princípios iniciais, ela tem parte de provimento, ali vencimento, direitos, mas também tem deveres, tem um código disciplinar aqui. Então, eu não posso afirmar que o código de ética se confunde com as regras disciplinares. Até porque, quanto às regras disciplinares, você tem várias penalidades possíveis. Aqui no Código de Ética, só existe uma penalidade possível de ser aplicada a você, servidor. Você sabe qual é? Tem que saber. É a penalidade de censura. Isso cai muito em prova. E só saber que é
censura a penalidade aplicável pelo Código de Ética, certo? Então, pessoal, aqui não confunda com as regras da Lei 8.112. E eu afirmo isso porque tem algumas coisas que são parecidas, mas eles não podem se confundir, certo? Aí, olha só, é importante, né, também destacar que nós temos aqui, né, quanto à natureza desse código, tá? Especificadamente, ele trata da ética de responsabilidade. O que é isso, meu Deus? Veja, eu, enquanto estudioso de ética, eu também abranjo aí a parte de teoria ética. A gente até vai falar algumas coisas, né, quanto à ética na função pública. A gente tem dois conceitos básicos, que é a ética de convicção, que é aquela na qual eu acredito, olha, eu acredito nisso piamente e não abro mão. Então eu tenho convicção de que isso é errado e é um valor absoluto, tá? E do outro lado eu tenho a ética de responsabilidade, que é ali focada nas consequências das ações. Quando a gente fala de serviço público, é claro que a minha atividade está voltada para a responsabilidade, ou seja, para a consequência das minhas ações. E o Código de Ética nos fornece uma série de princípios e valores basilares no qual devem guiar a minha atividade como servidor para que a consequência dos meus atos sejam aceitos pela sociedade. Até porque eu, enquanto servidor, não vou avaliar somente o que é legal e o que é legal. E para quem está chegando agora, o servidor público só pode fazer aquilo que a lei permite. A atividade do servidor é regida pelo princípio da legalidade. Mas eu, né, enquanto servidor, pelas regras éticas, eu não posso me balizar uma decisão, não posso balizar uma decisão somente se é legal ou ilegal. Eu tenho que avaliar outros valores. Isso está expresso aqui no Código de Ética. Portanto, o objetivo primário, ou diria, o objetivo master desse conteúdo aqui que nós vamos estudar, é trazer aí uma consciência para o servidor. Tá? A consciência que sua atividade ela é focada, né? Consciência em algo, né? Algo, como a gente fala, algo mais que a simples lei, somente a legislação. A gente tem aqui, né, que ter uma consciência, na verdade, que a nossa atividade ela é focada no bem comum. Guarde isso aqui. É um outro item que despenca em prova a finalidade do serviço público. A nossa finalidade, enquanto aqui servidor, ela sempre vai estar focada no bem comum. Então, quanto à natureza do Código de Ética, é isso, certo? Aliás, quanto à questão da ética, né, e aqui já fazendo adendo, isso aqui já faz parte da ética e integridade, faz parte da ética e função pública, faz parte da ética e princípios basilares da administração pública, que estão ali no artigo 37 da Constituição Federal. Eu falo de natureza, mas a gente também pode falar aqui, ó, de ética. Ética na função. Ou eu posso falar de ética e integridade. Beleza? Isso aqui é bem interessante que você saiba. Jóia. Aí, olha só, é importante também a gente aplicar aqui desde já a abrangência deste decreto. Eu disse para vocês que o nome, só o nome já nos dava aí algumas ideias da onde ela estava sendo, onde ele é aplicado. Aqui que eu vou fazer com vocês. E a nossa aula ela vai se guiar desta maneira. A gente vai esquematizar todo este decreto para vocês. Desta forma. O objetivo, até porque eu respeito muito o seu tempo e sei que você tem coisa pra caramba para estudar, você investe o seu tempo comigo aqui em vídeo e depois, questão de 10 minutos, com os mapas mentais que você vai ter aí, você revisa tudo e não erra mais nenhuma questão de prova. Vai lá. Então vamos pegar aqui, ó, a aplicação do Código de Ética.
Perfeito? Então, o que a gente vai anotar aqui? Desde a sua abrangência quanto aos órgãos, quanto ao conceito de servidor público. Então, segue o fio aqui nesse aqui também. Vamos lá fazer. Decreto 1171. Nós vamos dividir isso aqui de 3 formas, tá? Mas os 2 primeiros deles, eu quero falar para você, a primeira coisa que eu vou falar para você é onde não aplica este código. Vamos lá. Então, a aplicação dele não vai ser aplicado ao judiciário. Isso em todo, tá? Tanto STF, STJ, Tribunais de Justiça, beleza? Não se aplica ao Legislativo, Congresso, câmaras, assembleias, nada. Não se aplica também aos estados, ao Distrito Federal, tá? Não se aplica aos municípios e não se aplica aos militares. Tá? Então, é aqui que você tem que começar a pegar a malícia, tá? Você não pode afirmar que ele se aplica a essas instituições, nenhuma delas, tá bom? Então, fica bastante atento. Agora, por outro lado, vamos falar ao que se aplica. E a aplicação dela é deveras aí abrangente, deveras relevante da gente saber para fins de prova, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira coisa. A gente viu que ela se aplica, né, ao Poder Executivo Federal. Não é isso que o nome indica? Quer que eu volte no nome? Vou voltar no nome, olha só. Ela se aplica ao Poder Executivo Federal. Quando a gente tem aí aplicação de leis ou aplicação aí de normativos dentro do escopo, quando a gente tem a Constituição Federal, ela se aplica a todo mundo no Brasil, certo? Quando eu tenho uma lei estadual aqui no Paraná, por exemplo, ela regula coisas aqui do Paraná. Uma lei municipal que a Câmara dos Vereadores faz aqui na minha cidade, ela tem aplicação aqui. Algo parecido ela tem a ver com a parte dos poderes. Quando eu tenho um decreto, o decreto é válido para aquele poder. Quais são os poderes que nós temos aqui? Executivo, Legislativo e Judiciário, certo? Se eu tenho um decreto do Executivo, a aplicação dele é somente para o Executivo. E além disso é o Executivo Federal, que é representado pela União. Não é Estado, não é município, não é Distrito Federal. E por isso que você tem que saber esta abrangência. Perfeito? Então, voltando aqui, ela se aplica ao Poder Executivo Federal. Mas o Poder Executivo Federal é muito grande. Então, de acordo com o que está descrito lá no Decreto-Lei 200, a administração pública ela se divide em administração direta, mas ela também tem um negócio chamado administração indireta. A administração indireta, ela é constituída pelas sociedades de economia mista, pelas empresas públicas, pelas autarquias e pelas fundações. Ou seja, Petrobras, a Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. É a forma que esta empresa foi criada no Brasil. A Petrobras, a grande Petrobras, é uma sociedade de economia mista. Por outro lado, nós temos aí outras empresas. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, certo? Então, nós temos essa aplicação, beleza? Aí, olha só que importante que nós temos aqui para vocês também. A administração direta e indireta, mas não basta só isso. O código, ele fala assim para a gente, olha, também vai se aplicar a entidades paraestatais. Elas não são do Estado, mas prestam serviços de natureza pública. Outra coisa, empresas que exerçam atividade delegada.
Quando a administração não consegue exercer as atividades, ela delega a entidades. Ou ela fala também a qualquer setor que prevaleça o interesse do Estado. Interesse. E Estado com letra maiúscula, ou seja, né, a administração pública. Ou seja, nós temos aqui a abrangência deste código de ética. Fechado? Só que não é só isso. Lembra que eu te falei que você tem que saber da abrangência, mas você tem que saber o que é servidor público? Por exemplo, quando a gente fala de servidor público, vamos lá, na verdade, quando a gente fala de agente público, existe uma classificação muito ampla. Nós temos os estatutários, que são regidos pela Lei 8.112, temos os empregados públicos, tá, que são regidos aqui pelo quê? Pela CLT, mas a gente tem agentes políticos, agentes delegados, credenciados, agentes honoríficos, certo? E o conceito de servidor público que nós temos aqui, ele é muito amplo. Você vai aprender, por exemplo, vamos pegar o decreto 1171. Você sabia que aquela pessoa que está ali na porta de um prédio público, terceirizado, por exemplo, limpando o chão, é o pessoal do asseio de limpeza, o pessoal que está fazendo a segurança do prédio, o pessoal que está limpando o jardim, o pessoal que é os estagiários. Todos estes que prestam algum tipo ou estão dentro da repartição, eles são considerados servidor público para fins de abrangência deste decreto. Ou seja, ele não vai se aplicar somente ao servidor concursado, ele se aplica ao que a gente chama de servidor público em sentido amplo. É aquele que, de alguma maneira, esteja ligado à administração pública, seja por contrato, por ato jurídico, seja por lei, seja aí de forma esporádica ou seja de forma permanente, inclusive mesmo que ele não seja remunerado por esse serviço, ele seja voluntário na administração pública, ele pode ser punido pelas regras do Código de Ética aqui. Ou seja, se ele pode ser punido, ele deve necessariamente que seguir as regras que também estão aqui. E esse conceito de servidor público é extremamente, olha o que eu estou te falando, extremamente explorado em prova. Então você vai anotar comigo aí, vou puxar aqui uma perna, tá bom? E nós vamos explorar aqui o que é o conceito de servidor agora. Servidor. Esse conceito de servidor, ele vai, como a gente falou, muito além, muito além. E aí a gente tem que classificar, né, 4 coisas aqui. Acho que a minha vai precisar aumentar aqui, beleza. Então vamos lá, a primeira coisa é a forma de vínculo. Esse vínculo, ele pode ser então, vamos lá, ele pode ser estatutário. Gente, estatutário é a galera que é regido pela Lei 8.112, é você daqui a um tempo, tá? Mas a administração pública também contrata pessoal pela CLT. Esse pessoal aqui é seletista ou também chamado de empregado público. E nós temos também o pessoal que tem um vínculo temporário, excepcional, e é regido por um regime especial, tá? E aí, tá, a forma de prestação de serviço também é relevante que você saiba. Esse serviço ele pode ser prestado, como a gente falou, de forma permanente, que é o seu caso, mas também pode ser de forma eventual ou excepcional, certo? Ou pode ser também de forma temporária. Beleza? Outra coisa, você tem que saber o tipo de vínculo, né? Esse vínculo ele tem um tipo. E aí, para você saber, não é só um tipo não de vínculo. Esse vínculo, ele pode ser um vínculo legal, que vem da lei.
ele pode ser um vínculo via contrato, tipo pessoal terceirizado, sabe? Mas ele pode ser também de um vínculo resultante de um ato jurídico. E por fim, mas não menos importante, que é inclusive o ponto mais explorado em prova, a gente tem que saber o tipo de remuneração. Tá? A remuneração ele pode ser com ou sem. O que a gente está falando aqui? Mesmo aquele que não receba qualquer tipo de contraprestação pecuniária, ele é regido por este código. Tá? Então aqui a gente tem tudo resumido, tá? Só vou fazer um ajuste aqui. Eu acho que vai ficar melhor em tela para vocês, tá? Só para não ficar lá em cima da logo. Beleza? Lembre-se disso aqui, isso, como eu falei, despenca em prova e é então relevantíssimo que você esteja ali, tá? Esteja ali, tá? Esteja ali. Joia? Show de bola, né? Galera, é isso aí, eu vou deixar um pouquinho em tela para vocês, ou vocês dão um print, ou vocês copiam, façam aí o que vocês precisam, tá? Com esse material. Esse material é de vocês, então é importantíssimo ter aí, né, não é as métricas, né? A gente fala as métricas, mas é importantíssimo a gente ter os pontos aqui para vocês, tá? Fechado? Beleza? Então, olha só. Seguindo aqui, qual que é o próximo ponto que a gente vai fazer? Né? Umas questõezinhas. E aí, galera, preste atenção, nós não temos muitas questões aqui da banca, tá? A Sesgran-Hill, ela não tem muitas questões. E eu achei, se eu não me engano, umas 15 questões no total da Sesgran-Hill. É claro que eu não vou entregar um material para você só com 15 questões. Eu mereceria uma surra se eu fizesse isso. Então a gente precisa aqui recrutar, né, questões de outras bancas. Isso não traz prejuízo algum para vocês, tá? Porque eu dou aula desse conteúdo há mais de 10 anos. E o que eu sei, né? Não é que eu percebo, o que eu sei é que a cobrança é do mesmo tipo, seja qualquer banca. Então você vai ter questões Sebrasp aqui, sabe por quê? Desse tipo? Porque é a banca que tem mais questões disso aqui. Então você vai encontrar várias questões. Assim como eu vou pegar questões da FGV, da FCC, né, questões de instituto, para que a gente traga uma boa munição para você. Treine com bastante munição, que depois a prova fica fácil. E a primeira questão, ela fala o seguinte: as normas sobre ética são aplicáveis também aos servidores dos poderes legislativo e judiciário por força de lei? Veja, e ele está pedindo no que concerne o decreto 1171. Você acha que é aplicado ao legislativo e ao judiciário por força de lei? O que tu acha? De acordo com o que a gente fez agora, acabou de fazer. Não, né? Ele não é aplicável. Beleza? Então essa questão, ela está errada. Show de bola? Erradíssima. A próxima questão, olha só. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético, previsto no decreto 1171, não estão incluídos colaboradores terceirizados, como brigadistas e vigilantes. Naturalmente, errado. Por quê? Porque esses colaboradores, brigadistas e vigilantes, eles também, né, também têm a aplicação, tá? Também tem a aplicação. Outra questão aqui. O Código de Ética Profissional, blá, 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 atende à necessidade de criar um sistema de princípios e fundamentos deontológicos que se caracteriza por não se confundir com o regime disciplinar do servidor previsto nas leis administrativas.
fornecendo suporte moral para sua correta aplicação e cumprimento de todos os servidores. Lembra que eu te falei lá na natureza desse código que ele não se confundia com o regime jurídico? Lembra que eu te falei que ele fornecia uma consciência, né? Embutir uma consciência? Isso é suporte moral. Ou seja, quando ela fala aqui, ó, o decreto não se confunde com a Lei 8.112, está certo ou está errado? Está correto. Tá? Então, está correto. Beleza? Outra, olha como é que a CES Granrio cobrou esse assunto já. Pedro é contratado temporariamente por uma sociedade de economia mista para fazer a manutenção das máquinas copiadoras. Olha aqui que a questão, olha que a questão está falando, ó. O cara foi contratado temporariamente para fazer a manutenção de umas máquinas. Pedro é responsável pela troca de peças e consertos. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições. Só que ele fatura pelo preço de nova. E aí? Sim ou não? É errado isso aqui, mas calma. Essa é uma questão de múltipla escolha. É a questão que você vai ter aí na sua prova. Tá bom? Tá? Isso é importante que você saiba ali. E aí, você acha que essa conduta ela é boa ou não? Gente, claro que não. Tá? Claro que não. Vamos lá. Para fins de apuração do cumprimento ético. Do comprometimento ético. Primeira coisa, Pedro ele é contratado, certo? Então, ele está ali por força de contrato. Como a gente colocou aqui para vocês, ó, olha só, a forma. A forma é eventual, né? Ou temporária, tá? Aqui é temporária. Então tem aplicação do código. E, claro, ele recebe, mas isso é indiferente. Vamos ver a letra A. Ó, a conduta de Pedro é indiferente, visto que o código de ética aplica-se apenas àqueles devidamente contratados que prestem serviço de natureza permanente? Não. Se aplica também a estes, mas não a todos. Indiferente porque a sociedade de economia mista prevê contratos sem comprovação de valor? Não. Mesmo que não precisa comprovar valor, é uma conduta ética, né? Indiferente porque o contrato e a sociedade não vedam esse tipo de comportamento. Mas os bons costumes vedam, né? A ética, visto que Pedro é equiparado a um servidor para fins de apuração do comprometimento ético. Opa, parece que está certo. Mas calma, em questão múltipla escolha, você nunca anota direto. Mas calma aí. Eu vou até chegar perto aqui. Olha só. E ó, escuta que eu vou falar. Escuta, que isso é importante. Fica aí, acorda. Em múltipla escolha, você nunca faz, essa tá certa, e marca pro gabarito. Não faça isso. Proibido, tá? Faça todas as alternativas antes de passar pro gabarito, tá? Agora eu vou voltar aqui pro meu lugar. Calmo e sereno. Vamos ver a letra E. A ética, mas não é passível de apuração. Oxe, claro que é passível de apuração. Ou seja, eliminamos todos, tá? Todas as possibilidades. É assim que você vai ter ali com exatidão para marcar no gabarito. Uma questão de prova, ela faz diferença, tá? Faz diferença. Letra D é o gabarito, tá bom? Quer mais uma? Vamos lá, olha só. CES Granrio cobrou lá em 2008. Tendo como referência o Código de Ética, tá? Bem como as disposições da Lei 8.112, consolidada com as suas várias alterações posteriores, analise as afirmações a seguir. Toda vez que tu pegar aqui uma questão desse tipo, primeira coisa que você vai fazer, você vai lá e veja, olha,
Ela quer que marque a verdadeira. Só quem já fez né, de fazer errado na vida, porque eu já fiz prova. E ó, putz, como eu fazia coisa errada. Eu nunca fui um bom aluno, não, minto, eu sempre fui um bom aluno, mas eu sempre estudei em escola pública. O único curso que eu fiz até os 20 anos de idade, fora o ensino médio, foi um curso de datilografia. Então assim, cara, eu entrei na faculdade, e eu entrei na faculdade que eu podia pagar naturalmente. Aí lá na faculdade que eu comecei a aprender as coisas, aprendi a estudar. E aí eu tinha muita dificuldade. E eu sei, né? E ansioso, né? Ansioso, eu sou ansioso. Então eu sei o quanto é difícil às vezes a gente tá ali e você imagina o nervosismo no dia da prova. Gente, né, eu me soo as mãos, me dá dor nas costas, sabe? Aquela travada na coluna assim, ainda mais agora, se eu for fazer uma prova com 40, mais de 40 anos, que nem eu tô, cara, eu não sei o que me espera. Mas tem gente que soa a mão, que dá dor de barriga, dá dor nas costas, tem gente que seca a boca, tem gente que dá dor de barriga quando vai ficar nervoso. Aí você imagina, com um cadernão dessa bitola lá, para você fazer as questões de prova, você não vai ficar nervoso? É claro que tu vai. Então você tem que estar muito tranquilo aqui, tá? Muito tranquilo. Agora a gente vai fazer com muita calma. Ó, o referido código só é aplicável aos servidores efetivos, não vinculando os temporários. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque ele vincula sim e ele só é aplicável. Errado, tá? Aplicado. Letra A. A comissão de ética tem como atribuição fornecer dados para utilização nos processos de progressão funcional dos servidores. Olha, eu não sei essa aqui. Eu não estudei ainda, tá? Eu não estudei ainda. Mas, vamos ver a 3. A formação de uma comissão ética específica no âmbito de diversos órgãos federais é compulsória. Gente, quando ele fala que é compulsório, o que ele está falando para nós aqui? Que é obrigatória. Aí eu volto com você aqui nessa tela. Tá? Aqui, ó. Olha só. Aplicação do Código de Ética. Eu vou anotar aqui em destaque, ó. É obrigatório. Né? Ela é obrigatório? Aí que tá. Ela é obrigatório a quem? Aí você vai pegar essa informação e você vai colocar para cá. Ela é obrigatória nesses casos aqui. Em todos esses casos é obrigatório, tá? Beleza? Em todos esses casos. Voltando à questão, como a gente já passou, eu sei que essa 3 está certa. Beleza. Aí a gente vai, vamos lá para as alternativas. Eu tenho dúvida na 2, vamos lá para as alternativas. Eu sei que a 1 está errada, né? Então todas que tem a 1, eu já elimino. Agora vamos fazer a 4. A comissão de ética pode aplicar a pena de suspensão. A gente já falou, qual que é a única penalidade? A comissão de ética, ela só pode aplicar a pena de censura. Que eu já comentei com vocês. Ou seja, a 4 está errada também. É aqui que eu venho aqui, olha só. Você percebeu? Cadê? Aqui, mais perto, ó. Vamos fazer de novo, ó. A gente viu que a 1 está errada. A 1 está errada, não tá? Certeza. Então, eu elimino a letra A, que tem 1. Só que a 2 também tem 1. Opa, a B então também não é. Agora, olha a letra C. Opa, tem a 1. Aí eu vi que a 4 eu também tenho absoluta certeza. Quantas alternativas que sobrou aqui para você? Uma. Ou seja, eu não lembro do assunto, mas você resolve a questão.
Aí você vai lá, aquele sorrisão na cara, olha pro seu concorrente. Né? Cara, não tem coisa melhor que você ficar sorrindo. Você vai fazer o seguinte. Ó, vocês não vão contar que vocês aprenderam comigo aqui. Tá? Quer ver? Ó, peraí, vou fazer um negócio. Peraí. Vini, traz um caderno pra mim, por favor. Falarem aí que vocês aprenderam comigo, eu nego até... É que ninguém tá vendo esse vídeo, né? Tem pouca gente aí. Né? Enfim. Tá. Ó. Quer ver? Você vai estar na prova. Tá? Obrigado. Ó. Você vai fazer a prova. Sabe o que você vai fazer? Você vai ficar lá. O examinador vai falar assim, ó. Podem abrir o caderno. Tu não abra. Cara, por quê? Adrenalina, ó, você fica maluco lá na hora da prova. Se você nunca fez prova, cara, te prepara. E aí você vai ficar com a prova trancada lá em cima da mesa. A galera vai ficar te olhando assim. Isso é tranquilo, por quê? Respira, você visualiza, você respondendo as questões de prova. Tá? Visualize. Isso é técnica psicológica. E eu estudo muito programação neurolinguística, então eu sei do que eu estou falando para você. Aí deu uns 2, 3 minutos, você tá assim por dentro, ó. Agora sim. Aí você faz assim, ó. Muito fácil, muito fácil. Nossa. E você não sabe nada às vezes, você nem tá lendo. Ah, boa. Tá? Só com isso você vai eliminar metade da tua sala já. Tá? Porque a galera tem pouca estrutura psicológica para aguentar a pressão. Talvez você seja um desse. E aí você tem que treinar isso agora. Por isso você tem que participar dos simulados aqui. Não esquece, tá? Fechado? Bacana? A gente finaliza esse primeiro bloco aqui com vocês e a gente continua no próximo. Até já.